Bom, boa noite, gente. Eu sou a Raquel, sou integrante do GEMPA, Grupo de Extensão e Manejo de Pastagens, Produção Animal da Unesp de Botucatu. Hoje, nosso convidado é o Bruno Pedreira. Ele é pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril. Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência animal e pastagens pela Exalc, e ele atua como cientista visitante no Departamento de Agronomia da Universidade da Flórida. É pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril desde 2010, onde desenvolve um programa de pesquisa e extensão com foco no desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a melhoria dos sistemas de produção em pastagem, com ênfase nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Além de ser professor do programa de pós-graduação em zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Sinop, onde leciona e orienta estudantes nas áreas de floricultura e sistemas integrados. Ele atua regularmente como revisor de periódicos internacionais e é membro da Sociedade Brasileira de Zootecnia e de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, da Sociedade Japonesa de Pastagens e das Sociedades Americanas de Agronomia e Crop Science. Vou passar a palavra agora para ele. Nosso tema da palestra de hoje é Cuidados para a Intensificação da produção animal em pastagens. E pode ficar à vontade, Bruno. Obrigado, Raquel. Agradeço demais o convite aí a vocês do GEMPA. Fico feliz de poder estar aqui hoje com vocês para a gente conversar, né, desse tema aí que é para além da intensificação, né? São os cuidados na intensificação. Então, acho que é um tema um pouquinho diferente. Vamos ver se eu dou conta de atingir o objetivo aí que vocês me desafiaram. Acho que é sempre bom quando a gente conversa sobre a intensificação. A intensificação ela é sempre uma expectativa na gente que trabalha com pecuária, né, de que a gente vai ter números melhores, de que amanhã a pecuária vai ser melhor do que é hoje. E é sobre como enxergar esse aumento da intensificação, esse caminhar da intensificação que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Então, de novo, quero agradecer e começar aqui na nossa apresentação. Eu trouxe para vocês hoje uma ideia sobre o que é exatamente a intensificação desde que começamos a registrar esses números aí na pecuária brasileira, de maneira geral, né? Porque a gente, quando conversa de intensificação, parece que é uma coisa que a gente vai começar a fazer hoje. E, de fato, a gente vem fazendo isso há muitos anos, né? Há algumas décadas. Se a gente olhar para os últimos números aí de que a gente tem nas bases de dados do Brasil, a gente saiu de 79 para 118 milhões de cabeças, né? A gente saiu de 154 milhões para 170 milhões de hectares de pasto. E a gente tinha lá na década de 70 meia cabeça por hectare e hoje tem 1,2, 1,3. Isso traz para a gente um crescimento excelente das últimas 4 décadas, né? Inclusive com um pequeno avanço só na área de pastagem. A gente conseguiu já avançar muito em rebanho e em taxa de lotação. Então, quando a gente conversa de intensificar, eu gosto sempre de ter esse sentimento de que essa intensificação é uma continuidade do que vem sendo feito, né? É um crescimento natural da nossa pecuária, que obviamente foi fomentado aí por muitas técnicas e muita pesquisa, muita ciência que saiu nesses últimos 40 anos, que ajudou a gente a dominar uma série de tecnologias, de gerar uma série de tecnologias, para que a gente alcançasse números como esse. Mas pensando na continuidade disso, eu acho que o grande desafio da intensificação é você pensar o amanhã. É você saber aonde você está hoje e saber aonde você quer chegar. E, obviamente, isso requer, né, uma certa dose de foco, uma certa dose de meta, de você saber o que está buscando, o que você quer fazer com a sua pecuária. Então, eu gosto da ideia de que no hoje a gente, embora já tenha muitas dessas tecnologias, elas são ainda como pequenas caixinhas soltas e a gente usa ela na fazenda como se fossem coisas separadas.
E eu penso que o que muda dessa intensificação desses últimos 40 anos para os próximos, né, para as próximas décadas de maneira ampla, é que a gente vai começar a unir mais essas tecnologias e fazer com que juntas elas tornem o sistema cada vez mais robusto e que permita que a gente intensifique ele. Então, assim, pensando num sistema de produção animal em pastagens, pensando em, né, quais seriam os cuidados que eu devo ter para trabalhar essa intensificação, eu diria que um dos primeiros pontos que a gente precisa é entender o ambiente, é entender aonde eu estou. Né? A gente está aqui conversando hoje, vocês estão aí em São Paulo, eu estou aqui em Mato Grosso, tem gente de diversos lugares do Brasil assistindo a gente, e eu posso dizer coisas hoje que alguém que está no Rio Grande do Sul discorde, fala, não, olha, veja bem, aqui não é bem assim. Né? E alguém que está, talvez, mais ao norte, aqui no Acre ou no Piauí, diga assim, não, olha, aqui mais para cima no Brasil a coisa é um pouco diferente disso. Então, você tem entendimento de quais são os recursos que você tem na sua propriedade? Você sabe o que é esse seu ambiente? Você conhece quando chove, quando não chove, quais são as suas limitações de temperatura, que tipo de solo você tem, né? Está mais arenoso, está mais argiloso. Essas todas são características que vão lhe ajudar a tomar decisões rumo a uma pecuária intensificada. E aí eu gosto de usar os exemplos, né? Você está num lugar como o nosso aqui, no norte do estado de Mato Grosso, né, onde os pastos são grandes, onde nem sempre o manejo do capim é uma coisa que a gente consegue fazer de maneira mais, né, detalhada. Né? Como é que é o seu manejo de rebanho de maneira geral? Você ainda está num lugar onde os pastos são sujos e que, né, de vez em quando ainda tem a pega do boi e que a gente precisa de um trator para levar ele para o curral porque ele não vai sozinho e o manejo ainda é muito difícil. Ou você já está também dentro do próprio Mato Grosso aqui, mas numa área de integração, numa área, né, toda agricultável, numa área onde você já tem também uma estrutura de confinamento ou de coxos no pasto para fazer uma terminação intensiva. Como é que você já dominou o seu ambiente de maneira geral? Você tem mais estrutura ou você tem menos estrutura? Porque isso vai impactar muito nas tomadas de decisão de como intensificar, né? Do que intensificar. Você pode estar mais ao nordeste do Brasil, você pode estar numa região mais semiárida, onde a palma é um recurso, né? Onde o que você vende lá são novilhas F1, né, gusolando para fazer um animal mais resistente a essa região, um animal que se adapte melhor a essas circunstâncias. Ou será que você lida com um cenário mais, né, de topografia mais declivosa, onde de vez em quando tem uma geada, onde o seu capim pode morrer por uma geada, né, e torrar de maneira geral? Então, assim, entender quais são as suas limitações de ambiente é passo fundamental para a gente pensar na intensificação. Porque o ambiente é o lugar que eu tenho menos controle nesse processo. Eu não consigo combinar o dia que vai chover e o dia que não vai chover. Eu sei, eu tenho uma noção mais ou menos, né, de quando deve começar e de quando deve terminar. Mas, por exemplo, estamos aqui num setembro sinopense, a 37 graus até agora há pouco, deve estar uns 35, 32 agora, e vai ser assim até, né, sempre. Então, as variações de temperatura são bem menores. Por outro lado, estamos num período extremamente seco, umidade do ar aqui começando o dia a 35%, 40%, terminando o dia a 15%, 20% de umidade relativa. Então, como é que isso impacta as decisões que eu tomei para intensificar a minha propriedade? Então, eu gosto de dizer que o ambiente é essa primeira caixa que a gente vai ter que dominar para poder passar para dentro e montar o sistema de produção. E nesse sentido, né, as fazendas que vejo que tiveram assim sucesso na intensificação e que têm conseguido avançar de maneira bacana na intensificação, são fazendas onde começam sempre com um inventário, com um ano zero. Fazendas que definem as suas áreas, que definem, né, os seus pastos, que sabem onde está cada um deles, o tamanho, as características, se tem irrigação, se não tem, se dá para integrar, se não dá, se tem um lugar com problema de topografia, se encharca, se tem declive, qual é, né, o quão difícil é trabalhar nesse declive, quais são as forrageiras que eu já tenho lá, o que é essa fazenda. Então, eu acho que assim,
um passo importante nessa entrada da intensificação é, de fato, conhecer o meu sistema, conhecer o meu ambiente e aquilo que está lá à minha disposição hoje, para que eu possa, a partir disso, traçar, né, a subida dessa escada. A gente vai ter que fazer isso degrau a degrau, intensificando a fazenda dentro dos limites dela. A gente às vezes fala assim, vou intensificar. Vou intensificar a quanto? Vou intensificar com que intensidade? E a intensidade com que eu intensifico no semiárido brasileiro não é a mesma com que eu intensifico, né, nessa divisa como eu estou aqui de Cerrado com a Amazônia, onde chove 2.000, 2.500 milímetros de chuva. Então, a gente tem patamares diferentes de intensificação. E nesse ano zero tem que ter produtividade. Se eu quero saber o quanto eu estou progredindo na minha intensificação, eu preciso saber de onde eu saí. Eu preciso saber quantas arrobas por hectare você produz nessa fazenda. Eu preciso saber qual é o desempenho médio que você tem nela. A gente precisa saber qual é a taxa de lotação média que você trabalha nessa fazenda. Tem que ter alguma escrituração para que, à medida em que a gente tome cada decisão no sentido de aumentar a velocidade das coisas, né? Eu vou adubar, vou produzir mais. Vou produzir quanto mais? Quanto que eu achava que eu ia produzir e quanto que de fato eu produzi. E aí eu só vou ter isso se eu tiver muito bem definido na minha fazenda quais são os produtos que eu tenho como resultado do meu sistema de produção animal em pastagens e quais são essas métricas. Eu sou um cara que vende bezerra, eu sou um cara que vende bezerro, eu vendo F1, eu só faço Nelore. Não, eu faço tudo, Bruno, ciclo completo. Tenho cria, tenho recria, faço terminação. Eu gosto de produzir o meu bezerro e eu mesmo recrio ele, termino rapidinho e faço a minha genética para garantir que todo investimento que eu estou fazendo nas outras tecnologias que me permitem intensificar sejam respondidos por uma genética de alto padrão que eu tenho. Ótimo. Mas perceba, isso tem que estar claro para você. Isso tem que estar definido na sua cabeça. É comum eu encontrar em fazendas que na hora que você começa a conversar, esse produto final nem sempre está claro. Né? Especialmente numa fazenda de cria, onde o bezerro é produto, aí às vezes começa a reter fêmea, aí tem um ano que está de folga na fazenda, retém um pouco esse bezerro para fazer uma recria, não consegue terminar, vende ele lá na frente, aí tem ano que consegue terminar. Então, você não ter um sistema bem desenhado, não estou dizendo que ele não vai ser rentável, mas você vai ter mais dificuldades de fazer com que ele vá se encaixando de tal forma que você consiga ganhar em eficiência em todas essas etapas do processo. Então, tenha claro para você o que é esse produto e busque métricas. Não dá mais para a gente pensar em intensificar, em investir dinheiro em tecnologias que eu não sei qual foi o resultado que ela me deu. Pode ser que tenha tecnologias que eu estou usando que elas hoje sejam apenas custo, elas não sejam, né, entregadoras de resultado nessa propriedade. E entendendo tudo isso, entendendo o meu ambiente, entendendo qual é o produto que eu quero entregar dessa propriedade, começando a levantar as métricas, a gente começa a fazer perguntas que vão estar em torno, que vão resultar na definição do que é de fato o planejamento desse sistema. Né? O que é esse projeto de sistema? Então, que planta eu tenho lá? Né? Quanto que eu produzo de forragem? Alguma noção, algum dado da literatura por perto? Eu consigo estimar de alguma forma? Né? Quando eu produzo ela? Eu produzo na época das águas, né? A grande produção da gente é na época das águas. Que tamanho tem essa época das águas? Eu corro risco de um veranico? Qual que é a frequência disso acontecer? De eu ter uma estação de chuvosa que seja mais curta ou que tenha uma pequena estação seca dentro dela? Quando eu compro e vendo animais, com o que eu alimento eles? A base é exclusivamente pasto? Eu tenho a possibilidade de uma terminação intensiva com coxos no pasto? Eu tenho a possibilidade de um pequeno confinamento na propriedade? Né? Que tipo de suplementação nós vamos fazer? Que tipo de adubação você pretende fazer? Com o quê? Com quanto? Quanto isso vai custar? Como é que eu resolvo isso? Então, a partir do momento em que eu conheço o meu ambiente, eu defino os produtos e começo a pensar em como planejar esse sistema como um todo, agora visando a intensificação, obviamente, a nossa conversa de hoje, eu começo a entender melhor a minha propriedade e a calcular melhor os riscos que a gente está correndo na montagem desse projeto de sistema.
Porque a partir do momento em que eu entendo o cenário e construo um planejamento, eu passo a ter intervenções sobre essas variáveis que são controláveis do sistema, em busca de definir essa caixinha que é onde eu trabalho, que é a minha fazenda, é o meu sistema, é o que eu desenhei, é como eu conduzo. Né? Eu gosto de dizer, inclusive, que o sistema leva em conta o dono, obviamente. Às vezes a gente pensa que o sistema... A gente vê um monte de sistema por aí batizado com um nome, exatamente. Né? E aquilo, às vezes, soa para a gente como um ativo tecnológico, um sistema X. Aquele sistema X, ele é um sistema X porque quem criou ele pensava daquele jeito. Então pode ser que você use das mesmas tecnologias e na sua propriedade ele não funcione tão bem quanto ele funcionava lá, ou ele funcione ainda melhor, porque a sua velocidade de tomada de decisão é diferente da do seu vizinho. E aí, a partir do momento que isso começa a andar, você começa a ter as suas saídas, o seu resultado, obviamente monitorados. Se eu não monitoro, se eu não tenho dados para avaliar o meu sistema, eu não sei para onde eu estou indo, né? E que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E na intensificação da pecuária, a gente não pode pensar desse jeito. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Para quê? Para que em planejado e implementado, rodando, entregando resultados, eu consiga analisar os números, monitorar esses números e intervir. Né? Em agora ter intervenções para ajustar o sistema às metas planejadas. Então, veja, eu preciso saber o meu dia zero para ter metas acima disso ou para além disso e metas que sejam alcançáveis. Não adianta eu estar numa fazenda que produz 5 arrobas por hectare e eu achar que no ano que vem nós vamos produzir 25. Né? O delta é muito grande, mas se eu já identifiquei que essa fazenda produz 8, 7, 8 arrobas por hectare, eu posso botar como meta para ela para o ano que vem produzir 12, produzir 14, e para o outro ano, e para daqui 5 anos a meta dela talvez seja 25, 30 arrobas por hectare. E aí você vai escalonando isso ao longo do tempo para que não haja frustração. E veja, a partir do momento em que eu entendo o sistema, eu entendo o ambiente, eu sei para onde eu quero ir, eu começo a descrever isso e crio esse projeto, eu vou ter muito mais facilidade de fazer o que a gente chama que é o plano de execução, que é montar o sistema de produção. Né? Então eu preciso de um planejamento econômico, que normalmente é multianual, é para 5, 6, 10 anos, e esse plano eu reviso ele todo ano. Eu preciso de um planejamento anual, que basicamente vai me ajudar nas relações suprimento e demanda. Eu tenho animais comendo e tenho pastos. Como é que isso está... Né? Talvez seja o peso mais forte na nossa balança no sistema de produção. O quanto de animais que eu tenho, o quanto de comida que eu estou produzindo e como é que eu ajusto isso ao longo do ano. Depois disso, eu tenho, dentro dessa leitura de ajustes, né, de quanto comida eu tenho, quanto animal eu estou utilizando, eu começo a ter revisões que são mensais. Nós estamos entrando agora em setembro. Ao que tudo indica, chove. Chove mais para o começo do mês ou chove mais para o final do mês? Como é que vai ser o meu outubro? Ainda é seco? As decisões que eu tomo em setembro vão afetar outubro como? E veja que tem a decisão que é de hoje. Os animais hoje estão num pasto comendo. Ao final do dia de hoje, eles precisam, né, ter a decisão do que vai ser feito com eles amanhã. Amanhã ele vai para outro pasto, ele permanece no que ele está. E aí veja que isso tudo está amarrado dentro de um grande plano que a gente começou lá atrás conversando de aonde você está. Quanto chove, qual é a característica do seu solo, quanto de fertilidade tem lá, que tipo de planta você tem, o quanto ela cresce nessa circunstância em que você tem. Então, essa é a leitura que eu queria começar com vocês hoje, estereotipando, vamos dizer assim, o que é o sistema de produção e como a gente precisa enxergá-lo para dar o passo agora adiante, que são, de fato, os cuidados para ir adiante na intensificação, para dar esse passo à frente na intensificação. Eu listei aqui alguns deles, que nós vamos passar aqui por eles nos próximos, 20, 30 minutos, que eu queria conversar com vocês. Né? Quero passar sobre os sistemas e as suas eficiências, sobre como contornar essa coisa do balanço suprimento e demanda, o quanto isso afeta, né, as relações solo-planta, o tamanho do pasto, se esse pasto é novo, se esse pasto é pronto, como o manejo entra nisso, suplementação, né, a fome de genética, que eu gosto de conversar um pouquinho sobre isso, e como a integração lavoura-pecuária no final pode ajudar a gente também a dar um passo adiante na integração, na intensificação da pecuária usando lavoura. Então vamos lá.
O primeiro deles é o sistema e as suas três eficiências. Não dá para pensar em intensificar, não dá para pensar em ir adiante sem entender que esse sistema está todo amarrado. Eu tenho lá solo, clima, plantas, que são os meus recursos, a base desse processo. Eu vou produzir forragem, eu vou consumir essa forragem, e então eu vou ter um produto animal. Então a primeira etapa desse processo é a etapa de crescimento de planta. E eu preciso ser bom nisso. A segunda etapa é utilizar essa planta. E eu preciso ser ainda melhor nisso, porque já que eu produzi, eu preciso colher. E a terceira etapa é converter. Então eu preciso de bons animais que comam o meu capim na hora certa, que foi crescido de uma maneira adequada. Então, olhando para esse slide, a gente pode, né, passar aqui as próximas 4 horas conversando sobre a intensificação, se a gente assim quisesse. Porque em cada um desses tópicos que eu falei para vocês no slide anterior, se a gente pensar neles aqui, a gente precisa ajustar todos os outros. Então, não dá para eu achar que eu consigo mexer em conversão sem afetar a utilização. E se eu afetar a utilização, eu afetei o crescimento de planta. Então, qualquer atitude tomada em relação ao crescimento de planta requer mudança de atitude em relação à utilização e à conversão desses animais. Então, a essência aqui é alcançar um balanço entre essas três coisas. E esse talvez seja o maior cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa em intensificação. Eu gosto de usar muito esse raciocínio e converso muito com os pecuaristas sobre isso, porque eu acho que nem sempre a gente carrega essas três coisas de maneira unida. E a gente precisa entender que elas três são absolutamente, né, linkadas para que isso aconteça de maneira positiva e que as intervenções em intensificação façam com que a gente aconteça de boa maneira daí para frente. Bom, olhando para o começo desse processo, né, crescimento, quanto de forragem eu tenho e quanto que eu vou consumir, uma das coisas que sempre vem quando a gente está discutindo intensificação é qual que é o balanço suprimento-demanda na sua propriedade. E a gente precisa enxergar que para trabalhar naquelas três etapas, crescimento, utilização e conversão, eu preciso saber quanto está crescendo de forragem no meu pasto. Quanto eu tenho de folha, de colmo, de morto lá nesse negócio. E normalmente o que a gente vê por aí é que a gente tem uma época do ano onde existe um excedente na produção de forragem e uma outra época do ano onde tem um déficit na produção de forragem. Ter esse gráfico na cabeça é de suma importância para que você planeje o sistema e não caia em armadilhas para com as suas decisões em termos de intensificação. Então, se a gente tem esse entendimento com clareza, veja que se você olhar para o Brasil hoje, por mais que a gente tenha intensificado bastante nesses últimos 40 anos, né, eu mencionei que a gente saiu lá de meia cabeça para 1,2 cabeça por hectare, a gente sabe que esse uma cabeça por hectare é um número que está muito relacionado à nossa referência de estação seca. Eu consigo passar seca com uma cabeça por hectare, né? Eu não consigo passar seca com 3 cabeças por hectare, com 4 cabeças por hectare, exceto que eu esteja tomando uma série de outras decisões. Mas se eu tiver uma fazenda de 100 hectares e eu botar 100 cabeças dentro, eu passo o ano inteiro lá. Mas se nessa mesma fazenda de 100 hectares eu botar 300 animais, eu posso até ficar nela de outubro a abril, de outubro a março. De abril em diante, esses 300 bois vão perder peso aí dentro e vai ser uma tragédia. Então, a nossa referência de um animal por hectare, que é essa grande média brasileira, quando a gente fala lá, né, nos 170, 180 milhões de hectares e pouco mais de 200 milhões de cabeças, é muito com base nessa trava importante do sistema, que é o referencial do sistema de produção. E aí a gente precisa realizar que existe uma perda muito grande de forragem em 6, 7 meses do ano, onde a gente tem uma grande oferta de forragem, onde a gente é capaz de produzir muita forragem. E acho que um dos passos que a gente deu na intensificação nos últimos anos foi identificar que eu posso ter referenciais de seca e de água. Identificar que eu preciso fazer um certo movimento ou de entrada e saída de animais, ou de conservação de forragem, ou de pasto diferido, ou de ter um canavial, uma silagem, um feno. Outras técnicas que, de alguma forma, tamponam essa diferença que existe entre um lado e outro. E penso que daqui para frente
a ideia é, né, tornar essa curva com base no referencial mais alto possível que a gente possa dentro dessa fazenda, trazendo o que há de melhor para tamponar essa diferença que existe entre seca e águas. Então veja que um dos cuidados que a gente precisa ter quando a gente pensa em suprimento e demanda é, quanto mais eu trabalho na minha estação das águas, se você pensar, por exemplo, em adubação, essa curva ela passa a ser cada vez mais pontuda desse lado. E ela não afeta tanto a minha estação seca. Então, quanto mais eu adubo, quanto mais eu tenho mais cabeças por hectare na estação das águas, maior vai ser a minha diferença em relação à estação seca. E para isso a gente precisa entender, né, de manejo, a gente precisa entender de boa utilização. Então, já que eu entendo que essa primeira etapa do processo é crescimento, é saber o quanto essa planta cresce ao longo do ano e como ela vai ser impactada à medida que eu entro com tecnologias disponíveis, eu entro na segunda etapa, que é utilizar, que é o manejo do pastejo. É exatamente este momento onde o boi encontra o pasto pronto para que ele, né, exerça aí as suas atividades de consumo. Então, pensando neste momento, na junção, nessa interface planta-animal, eu trouxe para vocês hoje essa ilustração que eu gosto muito, que traz para nós essa ideia de que a planta cresce ao longo do tempo, até que ela atinge aí um máximo, e daí para frente não tem muito o que fazer, né? É o nosso ápice aí do pasto. Você não vai ver um pasto de braquiárias com 2 metros de altura. Ele vai crescer lá até 80, 1 metro de altura e vai parar com aquele negócio. Você não vai ver um pasto de mombaça com 8 metros de altura. Você vai ver ele com 3,5, 4, e aquilo tem um teto, né? Não tem mais para onde ir. E não é o que a gente quer, obviamente. Porque a gente sabe que enquanto esse pasto cresce, ele acumula forragem até determinado momento. Mas a partir de um determinado momento, a gente começa a ter o que a gente chama de senescência e morte. E para cada folha que nasce, uma morre. Para cada tecido verde que é gerado em cima, um tecido morto é gerado embaixo, e essa planta, esse pasto entra em equilíbrio. Então a gente sempre tenta buscar esse pasto até esse ponto que a gente tem dito muito aí, a literatura hoje já tem falado, a gente já tem vários trabalhos falando sobre interceptação luminosa, de como é que eu acho esse ponto de máxima taxa de crescimento desse pasto, antes dele chegar nessa forragem teto, nesse máximo. Eu não quero esse mombaça com 2 metros de altura. Eu quero ele aqui, né, com 80, 90 centímetros, eu quero o meu capim-marandu aqui com 30 centímetros de altura, um Tanzânia com 70, e a gente tem essas indicações hoje que trazem para nós um momento de intervenção nesse pasto. Porque se eu deixo esse pasto crescer e utilizo ele mal, o cenário que a gente vai ter depois é um cenário como esse, de um pasto que cresceu mais do que devia, de que produziu bastante forragem, né? Veja que aqui no fundo ainda tem pasto sobrando ainda mais, e na hora que os animais entram, esse pasto acama muito. Esse pasto vai mais para o chão do que para o rumen. E na sequência, ainda tem um cenário como esse que a gente precisa lidar, né? Especialmente no início da estação chuvosa seguinte, onde você ainda tem esse monte de colmo morto lá e uma vegetação que não se presta para os animais, e você morre de vontade de passar uma roçadeira e me liga para saber o que faz. Então essa é a vontade que a gente tem quando a gente erra nesse crescimento, quando a gente está em busca da intensificação e não tem cuidado com o manejo do pastejo. Então eu preciso cuidar, né, de como é que está esse meu pasto, de como é que ele cresce ao longo do ano, que tipo de pasto que é esse, e qual é a intervenção de manejo que eu preciso fazer nele. Uma das dificuldades que a gente tem com as intervenções de manejo é o tamanho dos pastos. Não é incomum ainda, especialmente nesse Brasil central, a gente achar pastos enormes, né? E quanto maior um pasto, mais difícil é de você garantir que ele vai ser pastejado de maneira homogênea. Então o início fica, né, mais perto de um coxo d'água, mais perto da cancela de saída, mais perto da casa, ele vai estar, né, rapado no chão, e no fundo lá ele vai estar alto, passado, sementeando, né, a ponto dos animais não terem nem interesse de pastejarem nessa área. Então um outro cuidado que a gente sempre menciona quando está trabalhando nesse tema da intensificação é qual que é a possibilidade de você dividir os seus pastos. Vamos pensar essa fazenda como um todo. Se você está começando nela e não tem realmente
a grandes divisões, ok, é assim mesmo, grande parte das fazendas começa, às vezes, só com a cerca do perímetro. Mas é preciso haver o entendimento de que, aos poucos, você pode vir dividindo, divida em 2, depois divida em 4, divida em 8. Eu não vou dizer para vocês que existe um tamanho ideal de pasto, depende do tamanho da sua fazenda. Eu já trabalhei em fazendas aqui no Mato Grosso, que a fazenda toda tinha 40 hectares. E a gente aí tinha pastos lá dentro de 1 hectare, de meio hectare, sistemas de produção menores, com vaca de leite, com pastos de 1/4 de hectare, de 1/6 de hectare. E já trabalhei em fazendas com pecuária de corte, de maneira de escala maior, onde você vai ter pastos de 40 hectares, começa a ficar mais difícil de manejar. Se você puder trazer ele para casa de 15, 20 hectares, você vai ganhando em potencial de colheita. Quanto menor é o meu pasto, maior é a minha possibilidade de colher ele de uma maneira mais direcionada. Melhor é a minha possibilidade de colher ele de maneira, a ponto de ganhar. E aí, quando a gente começa a olhar o mundo aí fora, a gente vê que é possível você ter um ganho de produtividade de 20% a 30% apenas com a mudança de tamanho de pasto e ajuste de manejo. Você começa a subdividir e a estabelecer metas de manejo para colher melhor. Isso já traz uma diferença, isso já traz uma intensificação do nosso sistema pela simples divisão dos piquetes, pela simples capacidade que agora você vai ter, com pastos divididos, de colher no momento certo esses pastos, de forma adequada. Então, assim, entendendo que a planta está lá crescendo, que eu preciso tomar definições de manejo, eu preciso buscar pastos que sejam menores do que o que eu tenho hoje. Eu começo a entender como que esta planta está respondendo. Eu começo a dividir esses pastos, eu começo a monitorar a taxa de lotação, eu vejo que tem pastos que eu consigo ficar mais tempo, tem pastos que eu preciso voltar nele mais ligeiro. E aí a gente começa a ter um entendimento do que são as relações solo-planta num sistema de produção animal de pastagens. Via de regra, os nossos solos são todos de fertilidade natural baixa, a gente não tem grandes solos muito férteis no Brasil, naturalmente. Normalmente a gente tem elevada saturação de base, necessidade de calcário, necessidade de fósforo, necessidade de macro e micronutrientes de maneira muito intensa. Então, a partir do momento em que eu vou entendendo a propriedade, em que eu vou dividindo os tamanhos dos pastos, eu começo a poder definir de uma maneira melhor nesse processo de intensificação aonde eu vou investir ainda mais. Eu vou investir nos pastos mais degradados ou eu vou investir naqueles que têm uma boa formação, que está lá, que está ok, que tem boa cobertura, que eu olho para o pasto e digo, não, isso aqui é um pasto de verdade. Ele não está infestado de plantas invasoras, ele não tem espaços vazios. Então, um ponto importante aqui é os pastos mais bem formados, com um menor investimento, você traz um retorno mais rápido. Esse é um erro comum. A gente, às vezes, vê a pessoa tentando intensificar, já partindo dos piores pastos da fazenda, para tentar reverter a situação que está pior na fazenda. Mas são normalmente os pastos que requerem mais dinheiro, e o retorno pode não ser tão rápido. Então, talvez, trabalhar em pastos onde com menos dinheiro você dobra a lotação ou você triplica a lotação, lhe traga um retorno mais rápido e giro de capital o suficiente para lhe gerar folga de caixa e você poder trabalhar naqueles que estão ainda piores num segundo momento. E nada disso dá para ser feito sem análise de solo. Essa é uma característica que, de vez em quando, eu encontro por aqui, não é incomum isso, o processo de intensificação começar e não se ter noção de solo, não se ter noção de física de solo. Eu preciso saber quanto tem de areia, de argila, eu preciso saber quanto tem de fósforo, se alumínio é um problema ou não, o quanto eu preciso investir nisso para transformar isso num sistema bacana. Porque com base nessa leitura, com base nesse entendimento do tamanho da área, do que ela está sendo capaz de me dar, é que a gente vai tomar a decisão de que, em começando a utilizar melhor, se eu devo plantar novas áreas, se eu vou partir para o plantio, para o estabelecimento de um novo pasto para continuar o processo de intensificação, ou se eu já posso partir para a adubação de uma área já formada, que vai me dar esse retorno cada vez mais rápido. Então veja que esse é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo num sistema de produção como esse. O que não pode acontecer,
A nossa conversa de hoje é sobre os cuidados. Os cuidados são aquelas coisas que a gente acaba errando sem querer e não pode errar. Quando eu tomo essa decisão pelo plantio de uma nova área, não é incomum chegar numa propriedade e achar um cenário como esse, né? Mombaça, com 3 metros de altura, todo sementeado. E ainda existe em torno disso uma cultura, né? Acho que isso é bem nosso, do Brasil, assim, uma cultura de que pasto precisa sementear para gerar um banco de semente, para fazer com que a gente garanta a perenidade das nossas pastagens. E aqui eu vos lembro que a perenidade dos nossos pastos se dá por perfilhamento, pela geração de novos perfilhos na base da touceira, muito mais do que pela semente propriamente dita, né? pela semeadura natural desse processo. Então, o que a gente precisa é evitar que você tenha situações como essa. Esse aqui foi uma das fazendas que eu visitei, isso é um pasto de Mombaça com, sei lá, 60, 80 hectares, todo desse jeito. Né? Como é que você faz pastejo num lugar desse agora? A dificuldade é muito grande. E o resultado depois vai ser alguma coisa como essa, porque quanto mais essa planta cresce, mais ela sombreia os seus perfilhos lateralmente, e aí você tem capacidade de... A sua capacidade de geração de novos perfilhos lateralmente é muito reduzida numa situação como essa, porque o sombreamento aqui na base dessa touceira é muito intenso. Então a gente precisa pensar no plantio de uma nova área, mas de uma forma adequada, de uma forma onde a gente use, né, plantas corretas e faça isso de uma maneira correta. E aí vem sempre aquela história em torno da intensificação, especialmente quando a gente está falando do plantio de uma nova área, de qual é a planta que nós vamos usar para fazer isso. E a busca é sempre pela perfeita, né? Pela milagrosa, pelaquela que resolve todos os meus problemas de uma só vez. E aí nem sempre a gente acha, né? Eu continuo procurando. O que eu acho que a gente precisa entender é o que é que você tem lá. Qual é o seu histórico? Você tem pragas, tem doença? Qual é a produtividade média lá? Chove quando? Tá, o relevo é mais íngreme ou não? É mais declivoso? Qual é a sua condição de solo? Eu preciso de uma análise de solo, química, física. Vamos entender. Eu tenho plantas que vão dar super bem em solos mais arenosos. A gente tem plantas que vão dar super bem em solos mais argilosos. Você tem plantas que vão dar super bem em ambos. Você tem plantas que são altamente exigentes e se eu colocá-las num lugar com baixo teor de fósforo, não vai funcionar. Então, a planta perfeita não é uma planta, né, não é uma planta assim icônica. Ela existe, está aqui, materializamos. Ela tem que ser perfeita para a sua condição. Ela tem que ser perfeita para as metas do seu sistema. Ela tem que ser aquela planta que entrega o que você precisa. Mas só identifica a planta perfeita para entregar o que você precisa se você souber o que você precisa. Se você souber o que você quer do seu sistema. Se você tiver um objetivo muito bem definido para o seu sistema. E a gente pode citar diversas delas aqui, né? Eu trouxe aqui o grupo dos pânicos, das braquiárias. Podemos pensar em Zuri, Quênia, Tamani, Marandu, Piatã, Paiaguá, Xaraés e Piporã. Cada planta dessas tem uma característica extremamente diferente da outra, né? Ou pelo menos medianamente diferente das outras. Plantas aqui que são extremamente distintas, plantas mais parecidas e dependendo da função que você precisa, cada uma delas vai atender e lhe trazer um bom resultado. Mas em entendendo a sua condição de solo, em entendendo o seu sistema, a gente parte para o plantio na época adequada, né? Não vamos fazer plantio lá no final da estação chuvosa. Você tem plantas, por exemplo, como a Ipiporã, que é a híbrida, o mais recente lançamento de braquiária da Embrapa, é uma planta com estabelecimento um pouco mais lento, é natural, é dela. Os híbridos normalmente são mais exigentes e mais lentos de estabelecimento. Então, estabelecer o Ipiporã no final da época das águas, provavelmente não vai te dar um pasto de seca que você gostaria de ter, né? Qual é a quantidade de semente que eu vou usar? A gente precisa ainda trabalhar nessa ideia de que, na maioria das vezes, a gente fala que vai jogar a semente do capim, né? Por que a soja a gente planta, o capim a gente joga a semente? Então, eu acho que essa história da intensificação, do plantio da nova área, vai trazendo para a gente essa possibilidade de pensar o nosso pasto como cultura perene. Onde eu me preocupo com a semeadura, onde eu me preocupo com a época de plantio, onde eu me preocupo em estabelecer uma boa base de solo para que eu possa fazer um bom pasto lá adiante. E nesse ponto tem um cuidado que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é qualidade e quantidade de semente.
quando a gente pensa do ponto de vista do custo do estabelecimento do plantio, semente, dentro do custo como um todo, tem um peso muito pequeno. E a gente normalmente economiza em semente de pasto. Então, veja, se eu tiver uma recomendação aí de 3,5 kg por hectare ou de 5 kg por hectare de sementes puras viáveis, né? Aí dependendo do VC da semente, a gente precisa ajustar essa conta, a gente vai ter valores diferentes que a gente vai gastar por hectare. Então, hoje eu fiz aqui um levantamento e trouxe duas estimativas. Se eu for plantar um Zuri, por exemplo, a R$50 o quilo da semente hoje, eu posso gastar R$218 se eu usar 3,5 kg por hectare, eu posso gastar 312 se eu gastar 5 kg por hectare. Provavelmente um plantio muito bem feito, no dia certo, na época adequada, com um maquinário bem estabelecidinho, né, sulcado na linha, organizado, 3,5 kg resolve e forme um bom pasto de Zuri. Assim como se eu fosse botar o Piatã, com R$162 eu resolvia esse problema. Nem sempre isso acontece, nem sempre as condições são ideais, nem sempre chove na semana seguinte, nem sempre o adubo chegou antes do plantio, nem sempre o meu tratorista é um bom tratorista, nem sempre muitas coisas acontecem. E a gente, às vezes, bota menos semente do que devia e não garante o bom estabelecimento do pasto. Além disso, a gente associa a essa ideia de esperar esse pasto, né? De deixar um tempo para sementear. Então, a gente criou essa cultura de plantar com pouca semente, o pasto fica medião, mas eu espero ele sementear e 120 dias depois eu tenho um pasto. Tudo bem, vai demorar um pouco mais. Eu queria que você refletisse comigo sobre esse raciocínio. A gente tem tido fazendas aqui em Mato Grosso trabalhando com plantio de maneira adequada, com um pouco mais de semente, com plantio na linha, né, usando plantadeira de terceira caixa, ou às vezes a lanço também, passando uma gradinha fechada depois, mas com a plantadeira é o que a gente tem conseguido fazer de melhor. Se você fosse fazer um pastejo, né, e a recomendação de pastejo num pasto recém-formado é entre 45 e 90 dias. A partir de 45 ou 50 dias você pode fazer o primeiro pastejo, obviamente ele é um pastejo mais leve, você não vai entrar com a vacada mais pesada e botar lá 5 vacas por hectare. Mas, se a gente conseguir reduzir esse período, se ao invés de esperar lá 90, 120 dias para fazer o primeiro pastejo, você assumir que com uma boa semeadura, e aí veja, vou lhe lembrar os números aqui, se a gente usar um pouquinho mais de semente e gastar aí, né, entre 70 e 80 reais a mais por hectare, nessa diferença de 3,5 para 5 quilos, eu tenho 40 dias antes para pastejar. Com 50 dias e um bom plantio, eu tenho um pasto pronto para pastejar. Se eu botar 2,5 cabeças por hectare e cada cabeça dessa ganhar meio quilo por dia, em 40 dias eu fiz 50 quilos. 50 quilos são 1,6 arroba, 1,7 arroba. A R$247 um arroba hoje são R$411 por hectare que eu fiz nesses 50 dias, nesses 40 dias, que eu estou adiantando do uso do meu pasto. Então, veja, são pequenos cuidados que nas tomadas de decisão da intensificação no sistema de produção de mão e pastagem, nem sempre a gente está olhando. Eu penso na intensificação, estou pensando no nitrogênio, estou pensando no adubo, estou pensando, né, na genética de alta qualidade, e planto um pasto e levo 120 dias para usar ele. Sendo que se eu começasse 30 dias antes, se eu começasse 40 dias antes, eu podia estar fazendo alguma coisa entre 300 e 400 reais por hectare, só pelo simples fato de que eu comecei a usar esse pasto antes da hora. Então veja, exemplos, essas são áreas aqui também do norte de Mato Grosso, aqui a gente já fazendo avaliação 45, 50 dias depois de plantado, os animais já entraram nessa área aqui imediatamente depois a gente avaliar. Aqui uma outra área, um pasto de Piatã também, né, as novilhas já do outro lado da cerca, esperando para entrar nessa área, também com 50 dias de plantado, veja, pasto formado, cobertura feita, tudo bacaninha. Então são pequenos passos que ao longo do tempo e ao longo dos dias você vai ajustando para conseguir melhorar o seu sistema de produção. Mas isso era se eu ia plantar um pasto novo. Se eu já tenho um pasto pronto, a cabeça da gente, né, a intensificação de um pasto pronto, ela vem na adubação, ela vem na suplementação de imediato. E aí eu volto na análise de solo. Quanto eu tenho no meu solo para eu saber quanto eu vou botar? E quanto eu vou botar para atingir que meta? Para produzir quantas arrobas por hectare? Para que o meu capim produza quantas toneladas por hectare? E aí nós temos toda uma discussão a ser feita em cima de calcário, de gesso, de macro e micronutrientes, que eu obviamente não trouxe aqui para vocês hoje, né, numa conversa dessa de 50 minutos, uma hora que a gente vai ter. Mas está claro para nós que isso é uma ferramenta, é um mecanismo, e que eu preciso saber usar. Que eu preciso ter um plano de adubação.
Eu preciso definir quando eu vou adubar. Eu preciso definir o que eu vou adubar. Eu preciso saber quanto eu vou botar no plantio, eu preciso saber quanto eu vou botar em manutenção. A gente sabe que as nossas plantas respondem de maneira quase linear à adubação. Quanto mais você bota, mais ela produz. Obviamente que tem limite para isso lá na ponta. Mas pensando nessa faixa que a gente mais usa no Brasil, aí, de 100, 150 quilos, 200 quilos por hectare, né, até lá essa planta está produzindo cada vez mais. O que são cuidados que às vezes a gente não vê nesse processo? Por exemplo, compra com antecedência. Ah, Bruno, vai começar a chover em outubro agora, eu queria adubar. O que você acha? Compra adubo agora ou não? Ainda estamos em setembro. Um adubo comprado agora, provavelmente você não recebe mais ele em outubro. Ele só vai chegar na sua fazenda em novembro. Né? Você já perdeu o primeiro mês de chuva dele. Com que antecedência você está tomando essa decisão para garantir que haja uma entrega na hora correta e que você possa distribuir isso de maneira adequada? Porque a partir do momento em que eu penso em adubar, eu tenho que pensar também em colher. Adubar e colher são duas coisas que têm que andar absolutamente juntas. Então, pensar em adubar e não pensar na compra antecipada, não pensar que esse adubo tem que estar na fazenda, né? Se a gente estiver falando de macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, eu tenho que entrar na estação chuvosa com isso tudo já na propriedade. Por quê? Se você for dividir em duas adubações, você vai fazer a primeira logo nos primeiros 15 dias de chuva, setembro, outubro, dependendo de onde chove na sua região. E vai fazer a outra um pouco mais para frente, janeiro, fevereiro, dependendo do que você tem como meta. E a partir do momento em que esse adubo entra no sistema, eu preciso pensar em manejo do pastejo. Eu preciso pensar em colher, porque adubar e colher são duas coisas que têm que andar amarradas. Lembra do nosso gráfico de crescimento que passamos há pouco por eles? Pois é, está ele aqui de volta. A partir do momento em que eu tenho mais ou menos input de adubo, e aí veja, com menos fertilidade de solo, com menos input de adubo, com mais fertilidade e mais adubo, vamos pensar assim, né, de maneira relativa, numa área com menos, eu tenho os meus processos de acúmulo, de forragem e senescência acontecendo mais ou menos como eu tinha já mostrado para vocês. E nesse caso aqui, hipoteticamente, eu quero sugerir para vocês que 28 dias era mais ou menos o tempo adequado para chegar naquele ponto que a gente comentou, que era o momento adequado para se fazer o pastejo, né, durante a estação chuvosa. Mas a partir do momento em que eu intensifico e que eu aumento o meu nível de input no sistema, o que acontece com a minha curva de acúmulo? Ela se acelera. Ela vai produzir mais e mais cedo. O que significa? Significa que em dias o meu pasto vai estar pronto antes. Então, se antes ele levava 28 dias para ficar pronto e eu fazer um pastejo, e o meu rotacionado estava bem com 28 dias, talvez agora, depois de adubado, eu precise pastejar ele com 18, com 20, com 21, com 12, com 14 dias. Né? E é por isso que há algum tempo a gente já não vem tratando de calendário quando a gente trata de intensificação da pecuária. A gente não trata mais de calendário quando a gente conversa de fertilização dos nossos pastos. A gente conversa de altura. A gente usa mecanismos, né? A gente usa dessa tecnologia que transcreve para nós esse crescimento da planta e indica o momento adequado da colheita, que é a altura. Então veja, de que adianta eu ter pego o meu pasto de Zuri, ter colocado lá 70, 80 pontos de nitrogênio, fósforo e potássio e trazer os bois para essa condição? Né? Os animais aqui levam mais tempo buscando uma folha para ingerir do que deveriam. Um pasto mais alto do que deveria, com mais como do que deveria, e onde a gente tem uma certa dificuldade de permitir uma boa colheita pelos animais. Então, dependendo do pasto que a gente está falando, a gente quer que ele esteja assim, pronto para ser pastejado, no momento adequado, né, de maneira adequada, para que o animal possa juntar aquelas duas fases, que agora é a utilização do pasto, vindo de um crescimento adubado, fertilizado, e que vai garantir uma boa conversão. A conversão por parte desses animais aqui não vai ser tão boa quanto por parte deste animal, que tem um bocado mais cheio de folha, de melhor valor nutritivo, com menos como, e isso vai encontrar a microbiota de rumen e vai fazer um trabalho muito melhor do que faz essa folha velha, comprida, passada, com um pouco de talo que tem aí pelo meio. Então, a gente hoje tem esses indicadores.
né? Isso está na literatura, você vai encontrar isso em diversas palestras por aí, em capítulos de livro e etc. Aqui eu tenho uma tabela que de alguns dos cultivares que a gente, né, mais usa. Então, quando a gente diz assim, olha, o Quênia, você deve usar ele no máximo até 55, 60 centímetros de altura. Por quê? Porque depois disso, ele passa a ter mais como do que folha, ele começa a acumular material morto, o animal tem dificuldade de colher. Se ele tem dificuldade de colher, ele tem dificuldade de ingerir. O desempenho dele está, de alguma forma, prejudicado. E aí a gente vai juntando adubar e colher, manejar pasto, né, e trazer os inputs de adubos de maneira geral. Eu gosto muito desse trabalho, o trabalho da colega Flávia, lá do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa. Ela era minha contemporânea de doutorado na ocasião, e são os dados do doutorado dela. Eu gosto muito dessa informação, eu acho que ela elucida um monte de coisa para a gente sobre cuidados na intensificação. Veja, era capim-marandu, adubado com 50 ou com 200 quilos de nitrogênio. Só que ela manejava com 25 centímetros de altura, os animais entrando e saindo com 15, ou entrando com 35 e saindo com 15. Veja que o simples fato de manejar com 25 ou com 30 aumenta em 34% o ganho por área. Agora, quando a gente compara os 50 quilos de nitrogênio com os 200 quilos de nitrogênio, o meu incremento é de apenas 22%. Então, perceba nesse estudo, né, e esse é um trabalho de 2 anos feito lá por eles, né, altamente monitorado e controlado, eu tenho um potencial de mais de 30% de aumentar o meu ganho por área, produtividade, quando eu colho no momento adequado. Quando o meu animal está consumindo um pasto a 25, ao invés de consumir um pasto a 35 lá de capim braquiário. É um incremento maior do que dá a diferença com a adubação. Então, veja, quanto mais a gente aduba, mais importante é o manejo, porque eu estou aumentando o meu custo e eu preciso colher o resultado. E aí tem exemplos pelo mundo inteiro de como a gente pode usar isso. A cerca elétrica ainda é uma ferramenta pouquíssima utilizada no Brasil, a gente precisa repensar isso. Essa é uma foto de uma viagem que eu fiz para Nova Zelândia, fiquei impressionado como eles são eficientes no manejo do pastejo, o quão eles definem quantos metros de pasto uma vaca vai comer por dia, né? E a gente já tem aí outros. Esse é um vídeo interessante também, o Ernesto Koza, que compartilhou comigo, eu tenho guardado os vídeos dele. Veja, o funcionário vai ao campo e simplesmente vai mudando a estaquinha de lugar, e com isso você vai tendo, né, uma nova oferta de forragem para esses animais. Você permite que eles agora comam mais 1 metro de pasto, mais 2 metros de pasto. Isso é, assim, o suprassumo da eficiência do pastejo, né? Acho que isso exemplifica para a gente, veja, debaixo de um pivô, a capacidade de produzir forragem, adubar esse pasto e colher. Esse outro aqui é um pasto aqui dos nossos vizinhos uruguaios. Não, é o próximo. Ficou duplicado esse, aqui agora. Esse é um pasto aqui dos vizinhos uruguaios. Os animais, vejam, esperando o momento onde a cerca se levanta. Vou voltar para vocês verem, não sei se todo mundo prestou atenção. Vou botar ele do começo. Veja, um robozinho automático levanta a cerca. E a partir do momento em que o fio levanta, os animais automaticamente, não tem ninguém tocando, não tem ninguém conduzindo, eles já entenderam que acabou o pastejo no pasto em que eles estavam todos esperando para voltar para o lado passar para o próximo pasto. E a partir do momento em que a cerca é levantada, os animais passam para o piquete seguinte e agora vão colher um novo pasto, vão ter a oportunidade de colher no momento certo, né, na hora adequada, um pasto que foi preparado para isso. Isso é uma tecnologia ainda em desenvolvimento no Brasil e eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse tipo de tecnologia para cá. Eu sei que a restrição é grande, você vai me dizer que isso aí não é Nelore e que com, né, o Angus, o Hereford é muito mais fácil, mas são tecnologias que a gente já tem à disposição pelo mundo e já tem muita fazenda usando o Nelore por aqui com cerca elétrica e a coisa funciona. O que cerca elétrica não segura é fome. Esse é um problema grave. As fazendas em que eu visitei onde a cerca elétrica não funcionava, não tinha comida dentro do pasto e com fome, Nelore nenhum fica mesmo. Eles vão embora. Então veja que até aqui a gente transitou sobre cuidados na hora que eu defino, na hora que eu entendo a propriedade,
cuidados para dividir o tamanho do piquete, como é que se eu vou usar um pasto pronto, se eu vou usar um pasto a ser reformado, se eu reformo, com o que eu reformo, se eu adubo, né, o que eu ganho. Mas veja que na escalada da intensificação, a partir do momento em que eu tenho um bom pasto, de tamanho menor, com boas divisões de piquete, e eu tenho a possibilidade de fazer um bom manejo de colheita, passo a adubá-lo, melhoro ainda mais o meu manejo de colheita com uma cerca elétrica, por exemplo, com um manejo rotativo. Eu vou aumentando aos pouquinhos o quanto eu estou usufruindo desse sistema, o quanto eu sou capaz de ser eficiente nesse sistema. E chega um ponto onde a gente começa a discutir a terceira caixinha desse processo, que é a conversão animal. Então, cresci bem forragem, colhi de maneira adequada, usando lá de adubo, de manejo, altura de planta, e entro na terceira caixinha, que é a caixinha da conversão. E nessa caixinha da conversão, quando a gente está trabalhando com as nossas plantas de clima tropical, é bem comum de que as nossas plantas tropicais não tragam toda a proteína e energia de que esses animais requerem, especialmente, né, as necessidades, as exigências proteicas. Nem sempre a gente tem um pasto com as necessidades proteicas, com a exigência, com a capacidade de suprir a exigência proteica dos nossos animais. Então, suplementar se tornou uma coisa cada vez mais comum no Brasil nos últimos anos. Né? Eu me lembro da década de 90, eu menino, andando, né, em fazenda, não era uma coisa comum. A gente discutia usar o sal branco ou o sal mineral. E diria que, né, da década de 90, dos anos 2000 para cá, a coisa do suplemento, né, o proteinado, o suplemento proteico, a estação da seca, é uma coisa muito mais discutida. O que eu gostaria de trazer para vocês, eu não vou também discutir suplementação, daria para a gente passar aqui horas conversando sobre isso. O que eu quero trazer hoje aqui são pontos que são importantes nisso. Esse suplemento que você está usando, ele pode ter pelo menos 3 efeitos. Ele pode ter um efeito substitutivo, aditivo ou combinado. E você precisa saber quando está tomando essa decisão. Eu estou botando um suplemento que substitui a minha forragem, né? O boi vai deixar de comer o meu capim para comer essa outra fonte de alimento que eu estou dando para ele? Ou eu estou usando um suplemento que adiciona ao meu animal? Ele vai continuar mantendo aquilo que ele come de pasto, mas vai comer mais desse suplemento, e aí o potencial de ganho dele é ainda maior, sem substituir a forragem. Ou eu posso ter um efeito combinado, né? Que a partir do momento em que esse suplemento vai garantindo o aumento do consumo dos animais, ele pode, de alguma forma, suprimir um pouco da produção de forragem. E aí eu posso ajustar isso com ajuste em taxa de lotação e ir ajustando o sistema de outras ferramentas. Mas isso eu vejo que é um ponto que nem sempre a gente tem claro nos sistemas de produção. Eu estou usando lá um 0,1%, 0,2% do peso vivo, isso dificilmente vai ser substitutivo. Né? Ele provavelmente vai ser ele vai ser muito aditivo. Em alguns momentos, inclusive, ele pode estimular o consumo ainda mais de forragem, porque você corrigiu, né, nitrogênio no rumo e tem maior possibilidade de ingestão agora nesse momento. Melhora as taxas de passagem, esse animal vai consumir ainda mais. Então, quando a gente tem sistemas de produção em pastagem, como é o nosso caso aqui no Brasil, suplementos que aumentam um pouquinho isso, melhoram demais a vida da gente. Então, essas são possibilidades que às vezes, né, a gente encontra fazendas com estruturas melhores, com coxos melhores. Às vezes essa estrutura é muito limitada, né, nos fundões aí do nosso Brasil, e que é necessário que você tenha tecnologias como essa que a gente tem hoje aí, tem algumas empresas que fornecem, esses blocos que você leva para o campo, estabelece ele lá, e isso depois é descartado, né, essa bacia é descartada, porque ela perde o sentido. Então o que a gente precisa é saber que suplemento precisa e viabilizar isso da melhor forma, da forma que você consiga chegar. É óbvio que quanto mais organizada é a fazenda, quanto mais estruturada ela é, mais fácil fica de você botar um 0,5%, um 0,7% do peso vivo na recria e acelerar ela demais e garantir essa intensificação na terceira etapa agora da conversão. Então já cresci muito bem pasto, estou colhendo muito bem ele e estou botando lá agora um 0,5 no coxo para acelerar esse boi no máximo do que eu posso, garantindo conversão, garantindo terminação. E aí hoje também tem sido muito comum a terminação desses animais, né, em pastagem, comendo aí 1,5%, 2%, às vezes um pouco mais do que isso do peso vivo em pastos. Isso é um pouco melhor do que o confinamento, vamos dizer assim,
do ponto de vista ambiental, onde você distribui melhor as fezes, onde os animais têm uma área, né, maior para transitar. Agora, precisa lembrar que precisa ter pasto, porque essa suplementação aí, ela é de concentrado no coxo. Tem que ter fibra efetiva no rumen, que tem que vir do pasto, que está lá atrás deles, né? Então, os animais comem no pasto e se suplementam aqui no coxo. Não é incomum a gente achar fazendas assim, onde montaram toda a estrutura de coxo aqui. Vocês podem ver as casinhas brancas são os coxos. E na época mais seca do ano, essa foto tem umas 2 ou 3 semanas, né? Na época em que você mais precisa da suplementação, não adianta, porque o coxo é pequeno o suficiente que você não pode colocar volumoso, ele é programado para ser, né, em terminação intensiva, então esse coxo é para concentrado apenas, e você não tem volumoso no pasto. E aí o sistema colapsa. Então a gente precisa entender esses detalhes do sistema para que na hora que você mais precisa, ele seja útil. Assim como são os confinamentos, né? A gente ainda tem uma restrição grande aos confinamentos no Brasil, e longe de mim fazer apologia de que a gente passe a confinar boi o tempo inteiro, como fazem os americanos. Eu já tive algumas oportunidades de visitá-los. Eu acho que esse não é o melhor sistema para nós no Brasil, né, em definitivo. Mas você tem exemplos como esse aqui da JP Agropecuária e muitos outros nesse Brasil central, onde o confinamento é uma estratégia na intensificação. É uma pequena ferramenta para fazer o seu sequestro de pasto, para fazer com que os animais, naqueles últimos 90, 100 dias, né, de ciclo, seja acabado. Venha cá fazer o que você não conseguiu fazer de terminação do pasto. E chegar lá, como a gente tem conseguido nessa fazenda aqui, fêmeas com 510 quilos e 17 meses, machos com 540, 550 quilos lá com 18, 19 meses, né? Animais nascidos em pastos muito bom, com bom manejo, suplementados durante toda a vida aí com 0,5, 0,7 do peso vivo e com 100 dias de confinamento no final da vida, garantindo rendimentos aí de 58, 59% para os machos e 55% para as fêmeas F1, que morrem todas também. Então, são entendimentos de sistema que fazem com que a gente vá, em cada ponto, ganhando um pouquinho. Eu gosto de dizer, inclusive, que o confinamento, eu acho que a gente tem uma restrição, de maneira geral, ao confinamento, especialmente o pecuarista mais tradicional, de pasto mesmo. E a gente associa o confinamento a uma coisa de risco maior e de margem apertada. E de fato é. Mas quando você pensa que em 80 dias, em 100 dias, você finaliza esse boi, né? Bota nele lá mais 120 quilos, 100 quilos, e tira ele do seu sistema na pior época do ano, onde ele perderia peso se ele ficasse apenas no pasto, eu gosto de dizer que o confinamento pode até te dar um pequeno prejuízo, se ele causar um saldo positivo para o seu sistema como um todo. Se ele garantir a sua renovação dos pastos, se ele garantir que você substituiu um boi, né, que estava aí com 15, 16 arrobas que você levou para o confinamento e substituiu por um bezerro de 6 ou 7 que continua crescendo lá no seu pasto. Então, essa matemática ela não pode ser feita assim, o confinamento dá prejuízo, eu não vou intensificar usando confinamento. Talvez o meu confinamento seja um 0 de ganho, ou ele dê pouco ganho. E tenha anos que o preço da soja está tão alto que ele dê um pouco de prejuízo. Mas ele faz parte do seu sistema. Ele tampona o seu sistema como um todo e garante a entrega de um animal de peso adequado e de alta qualidade. E nessa mesma linha, ainda na caixa da conversão, né, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo disso, porque às vezes a gente machuca os colegas, e a ideia não é essa. Esse é o exemplo que eu gosto de falar quando a gente trata... quando a gente está na busca incessante da intensificação, quando a gente já está aí nessa coisa do confinamento, do manejo, da suplementação, da adubação, existe uma busca muito grande pela genética, de maneira geral. E esse é um exemplo de uma fazenda, por exemplo, que me assustou. A busca tão frenética pela genética, a busca tão louca pelo F1, pelo melhor sêmen, pelo melhor touro, por todo o resto. Só esqueceram de um detalhe, da comida. Então, nem sempre adianta a gente ter o melhor animal, porque eu tenho um confinamento, porque eu vou tentar fazer diferente, porque eu tenho a pretensão de no ano que vem reformar os meus pastos, porque a minha vaca precisa dar um bezerro por ano, porque o meu boi precisa desempenhar melhor a cada ano. Eu preciso ter pasto. E se eu tiver pasto e pasto bem manejado, eu preciso de bom boi. Não adianta eu fazer o bom boi e não dar para ele um bom pasto, porque o prejuízo é maior do que um boi ruim num pasto ruim. Então, essas coisas a gente precisa mudar ao longo do tempo. São cuidados que eu acho que a gente precisa ir, né, refinando ao longo do tempo.
E cuidados também com quem cria, né? Cuidados com a gente que compra um bom bezerro ou um mau bezerro. Se você é um criador, você está preocupado em gerar um bom bezerro para vender, o seu produto é bezerro. Se você recria e engorda, você está preocupado em comprar um bom bezerro, porque um bezerro que ganha 500 gramas é uma coisa, um bezerro que ganha 750 é outra. E aí a gente fala muito do preço do bezerro, do ágio do gordo. Eu achei interessante esse estudo que eu li essa semana do pessoal da Campo SA, usando dados do CPEA. Eles fizeram um levantamento usando dados do CPEA de 2010 a 2020 e disseram o seguinte, olha, a relação de troca com um bezerro, com um boi gordo de 18 arrobas é de mais ou menos, na média desses últimos 10 anos, 2,3 bezerros. Né? O que quer dizer isso? Toda vez que um pecuarista vendeu um boi gordo de 18 arrobas, ele conseguiu pegar esse dinheiro e comprar 2,3 bezerros. Essa é a média dos 10 anos. O melhor valor foi em 2010, que comprava 2,8 bezerros. Em 2015, a gente só comprava 1,8 e agora, em agosto desse ano, a gente comprava 2 bezerros com o dinheiro de um boi gordo. Então, assim, não adianta se queixar que o bezerro ficou caro e não reconhecer o trabalho que está sendo feito na cria. Não adianta se queixar que o bezerro está caro e não querer pagar por ele e comprar um bezerro barato que desempenha 350 gramas por dia. E trazer o prejuízo para dentro da sua fazenda e ficar com um bezerro que nunca termina. E que ao invés de ficar pronto em 18 meses, vai ficar pronto em 24, em 36 meses depois que você comprou ele. Então a gente precisa ter esse esmero de valorizar o bom, de pagar por isso, de trazer o reconhecimento também ao criador que está fazendo um bom trabalho de cria e desmamando um bezerro de 240 quilos para você terminar ele em 14 meses. Por isso você consegue pagar um pouco mais. Né? Mas não adianta também pegar esse bezerro de 240 quilos que você pagou um pouco mais e trazer ele para essa circunstância. Né? Isso tudo tem que estar casado. Por isso, de novo, repito, crescimento, utilização e genética. E sem querer me delongar mais, porque a gente já está aqui, né, 7h10, passando já um pouquinho, eu quero apenas passar para o último ponto dessa nossa conversa, que seriam a entrada da lavoura nesse processo. Né? É muito comum, eu não podia trabalhar na Embrapa Agrosilvopastoril e fazer uma palestra dessa com vocês sem mencionar onde é que a lavoura nos ajuda nessa coisa da intensificação. A lavoura traz para nós talvez a melhor estratégia de ajuda de um sistema como esse, que é recuperar as pastagens. É a possibilidade de usar soja, milho, sorgo, sei lá que cultura você tem perto de você, feijão, e provocar uma melhoria no seu solo, na sua química de solo, né, na sua fertilidade de solo, para garantir um pasto melhor, para garantir que você vai ter uma facilidade de recuperar os seus pastos, botando aqui nesse caso, por exemplo, o milho para pagar essa conta. Eu vendo o grão e o pasto está formado. Na hora que eu colho o milho, o pasto está formado embaixo. Isso não pode virar um ciclo, né? E você ficar uma vida inteira degradando e voltando, degradando e voltando. Eu preciso, a partir do momento em que eu reformei, pensar que pasto é cultura, pensar que pasto é perene, e trabalhar em adubação de manutenção, em calcário, fósforo, nitrogênio, potássio, etc. Eu posso pensar na lavoura como uma estratégia de pastos para seca. Né? Veja isso aqui como estratégia alimentar. Essa área em fevereiro tinha arroz, depois da colheita do arroz, né? Tinha braquiária na sequência. Então eu passo a ter pastos onde eram áreas de lavoura nessa fazenda. Então na época da chuva, né, eu tenho pastos permanentes, porque eu preciso ter animais na fazenda, e eu tenho áreas com lavoura, mas na época da seca, onde era lavoura, eu passo a ter áreas novas de pasto. E isso muda completamente a dinâmica da fazenda. Isso muda, lembra da nossa curva de estacionalidade de produção? Eu posso ter a minha demanda travada lá embaixo pela estação seca, mas eu posso vir levantando com essas tecnologias que a gente vinha conversando até agora, a minha capacidade de ter mais animais na fazenda. Mas isso tem um limite. E esse limite é sempre esse déficit que existe entre a estação seca e o topo da estação chuvosa. Dessas tecnologias que a gente conversou até agora, a que é mais capaz de mudar esse cenário é a integração lavoura-pecuária, porque traz para nós o crescimento, né, de um novo pasto, a geração de um novo pasto imediatamente quando os nossos pastos permanentes estão perdendo capacidade. De fevereiro, março em diante, colhi a soja, colhi o milho, colhi o feijão, sei lá onde você está. E a gente plantou esse pasto que de abril em diante vai ser uma excelente fonte de forragem para os meus animais. E para não deixar de mostrar números daqui da Embrapa também,
Esse é um conjunto de dados de experimentos rodados aqui em Sinop, de 2015 a 2018, onde a gente junta essas tecnologias todas que conversamos com vocês para gerar números para o sistema de produção. Veja, o que a gente chamou de pecuária foi o tratamento convencional. Braquiária brisanta marandu, manejada adequadamente a 30 centímetros de altura, com adubações entre 50 e 100 quilos por ano, e esses animais comeram entre 0,1% e 0,2% do peso vivo. E ajuste de lotação feito em cima desses 30 centímetros. Se o pasto estava passando de 30, botava mais boi para trazer ele para 30. Se o pasto baixava muito de 30, tirava boi para deixar ele aí entre 25 e 35. Era a margem que a gente tinha de aceitação, de flexibilidade nesses pastos. Então, a pecuária tradicional produziu 15 toneladas de capim por ano. Os animais desempenharam 617 gramas na média dos 3 anos, entre 2015 e 2018. E a gente produziu 25 arrobas por hectare nesses sistemas. Botamos a pecuária com a floresta. Veja, não mudou nada. Muito semelhante à produção de forragem, desempenho um pouquinho melhor, mas no final também produzindo 25 arrobas por hectare. Aqui eram renques de eucalipto espaçados a 30 metros. E aí a gente coloca a lavoura, que era o que eu queria mostrar para vocês. O pasto passa de 15 toneladas por hectare, passa a produzir 24 toneladas por hectare. Então veja, eu botei 2 anos de lavoura e vim com 2 anos de pecuária na sequência. E esse pasto foi adubado entre 50 e 100 quilos de nitrogênio, fósforo e potássio todo ano. Então a gente levanta a fertilidade do solo e garante essa produtividade acima nesses anos consecutivos. Desempenho sobe para 680 gramas dia e a gente colhe 28 arrobas por hectare. E na hora que a gente junta os 3 componentes, a lavoura, a pecuária e a floresta, a produtividade é semelhante aqui, em torno de 24 toneladas por hectare, mas o desempenho individual melhora um pouquinho, o efeito de sombra das árvores, uma ambiência um pouco melhor, e a gente fecha com 35,7 arrobas colhidas por hectare na média dos 3 anos de avaliação, de julho de 2015 a julho de 2018. Então veja que a união de pasto bem manejado, pasto bem adubado, boi entrando e saindo na hora certa, suplemento no coxo, 0,1, 0,2% do peso vivo, pastos de tamanhos menores, gerência, controle, gestão do que está sendo feito, a gente consegue facilmente trabalhar aí na casa de 25 a 30 arrobas por hectare colhidas no ano de pecuária. E se você pensar nisso ao longo do tempo, veja, se eu comprar um bezerro de 210 quilos e trouxer para recriar, nos números de Brasil hoje, eu preciso de mais 29 meses com ele. Ele vai ganhando peso, vai perdendo peso, vai ganhando peso, vai perdendo peso. Se eu assumir aqui um ganho de 300 gramas por dia, médio, é mais ou menos isso que acontece com ele. Então, se ele era um bezerro de 8 meses com 29, 37 era um bezerro que levou 3 anos e um pouquinho para morrer. Se ele morrer, não, para chegar a 450 quilos, que é quando a gente encaminha ele para o confinamento, para a fase de terminação. Se ele conseguir dar uma aceleradinha, talvez eu até consiga tirar ele com 23 meses. Então, com 3 anos aqui, ele vai morrer porque já tinha mais 8 meses de vida. Mas se eu não fizer uma pecuária como essa que a gente estava conversando, onde eu adubo, onde eu colho no momento adequado, onde eu ajusto o sistema, com mais 14 meses esse boi chega nesse ponto de entrada no confinamento. Então, 14 com mais 8 que ele tinha, são 22 meses de idade. Menos de 2 anos esse animal estaria pronto. E com sistemas de integração com lavoura, eu consigo trazer ele em mais 11 meses depois de entrado na fazenda com 210 quilos. Ele estaria pronto para ser enviado para o confinamento, para a fase de terminação. Então, meus amigos, pensando nos pequenos cuidados que a gente precisa ter na intensificação, pensando em como eu posso minimizar os meus erros, o meu conselho é o seguinte: comece pequeno, faça devagar, seja organizado. É necessário uma mudança de atitude, é necessário que você faça de uma maneira diferente. É preciso que se mensure. Não fique dizendo que o frigorífico te passou a perna. Saiba quanto você produziu. Não venda bezerro na cabeça, porque quem vende bezerro na cabeça não sabe o que está vendendo. A gente precisa vender bezerro no peso. Isso hoje está cada vez mais consolidado. Então, se eu sei o quanto eu produzo, eu sei o quanto eu vendo, eu sei o meu custo de produção, eu sei o meu lucro por cabeça, eu sei o meu lucro por arroba. É necessário que você compreenda o todo. Quando você olhar para uma foto dessa hoje, de hoje em diante, não olhe só para o boi. Você precisa olhar para esse cenário aqui e pensar no todo. Você precisa entender que tem um ambiente regendo o que está acontecendo em volta e que esse ambiente garante o crescimento de uma determinada planta forrageira,
que vai crescer em função da adubação que você deu ou não para ela, gerando um determinado acúmulo de forragem, e que ela vai atingir uma altura de pastejo ideal para aquele capim que você está usando e que você precisa entrar com os bois naquele determinado momento para garantir um consumo dos animais. E que esses animais têm que ser realmente muito bons. E que você deve investir em protocolos reprodutivos, em inseminação, em touro de melhor qualidade, quando você tem um bom pasto, quando você tem uma boa colheita, para garantir que esse consumo desse boi transforme em desempenho animal de verdade. Transforme isso em produto animal que você vai vender. Então não adianta eu pensar em adubar e não pensar em manejar. Não adianta eu pensar em ter ATF, o sêmen da melhor qualidade, o mais caro que tem, e não ter comida no pasto. Isso são verdadeiras camadas de um castelinho que a gente vai construindo, né? Como carreiras de tijolo num muro. Eu preciso colocar uma sobre a outra, bem sedimentada, bem fixada, para que a gente tenha um bom sistema de produção. Esse era meu recado para vocês hoje, né? Fica aqui o meu contato, a página da gente lá do grupo, aqui em Sinop eu trabalho com o professor Dalton na UFMT, no grupo de estudos em pecuária integrada. Então a gente tem a página aí do pecuariaintegrada.com.br, o meu e-mail da Embrapa e o @pedreiravc, que é o nosso link lá no Instagram,